Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estou de volta para mais um vídeo e é uma honra estar com vocês. Você que está comigo agora, eu quero pedir para que você fique até o final do vídeo, porque Deus tem uma palavra gloriosa para o seu coração. Eu ultimamente tenho falado bastante sobre os acontecimentos futuros, atuais, que está acontecendo no mundo, e porque a gente que estuda a palavra estamos entendendo que nós estamos já muito próximo dos últimos adventos, acontecimentos para a manifestação dos 10 reis, a manifestação do chifre pequeno, que é o falso profeta, que é o anticristo, a besta da terra. Sabemos que está prestes a se manifestar no mundo. E Deus tem me levado a falar muito sobre Israel, sobre Efraim, sobre o povo de Deus que estão dispersos no mundo, que estão sendo resgatados pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler no capítulo 31 do livro do profeta Isaías uma palavra, quero deixar uma palavra de reflexão aos irmãos, porque eu quero falar sobre a conversão de Israel. Essa conversão que já está acontecendo agora, através da pregação do Evangelho. Muitos, milhares e milhões já aceitaram Jesus. Uns deles, nossos irmãos, que aceitaram Jesus, que faz parte do Israel de Deus, já estão dormindo. O Senhor para si o levou, e muitos estão vivos pregando o Evangelho, e muitos ainda dormirão com o Senhor, mas outros vão se convertendo. E nos dias dos 10 reis, no começo da semana, na última semana de anos, das 70 semanas de anos de Daniel, a última semana, vai ter muita gente que vão fazer parte de um povo escolhido com conhecimento cétruplo, que são as duas testemunhas que pregarão o Evangelho na grande tribulação, e milhares de pessoas se converterão ao Senhor. E Deus está fazendo uma grande obra na vida de muitas pessoas, porque a misericórdia do Senhor é muito grande. Então eu quero ler, diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Aqui Deus já está falando de milênio, mas para acontecer, para esse versículo primeiro do capítulo 31 de Jeremias se cumprir, precisa primeiro se cumprir os acontecimentos que anteciparão essa parte, que anteciparão o milênio, que eu acabei de citar aos irmãos agora neste momento. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e todas serão meu povo.
Quando que vai acontecer isso? No milênio. Porque a única forma das duas casas de Israel, todo o povo de Israel estar unificados, junto, as 12 tribos voltar a se unir totalmente, é só no milênio. Por quê? Porque agora as 12 tribos, as 10 tribos estão dispersas, estão misturadas com os povos do mundo. Já estão voltando, sim, voltando através do Evangelho, estão aceitando Jesus. Deus está fazendo coisas tremendas, gloriosas na vida de muita gente. Nenhuma delas que o Senhor deu a Cristo se perderão. O Senhor vai trazer todas elas para a glória do Senhor. E muitas pessoas que não são gentil de primeiro grau, que é o Israel disperso, também se converterão através da pregação dos homens de Deus nos dias atuais que estamos vivendo. Já que se converteu muita gente no passado, está se convertendo agora, claro que estamos vivendo numa época de apostasia, de abandono de fé, de frieza espiritual, mas ainda tem muitas pessoas se convertendo. E o Senhor, de alguma forma, através do Espírito Santo, está trabalhando no coração dessas pessoas, está preparando o seu povo. Muitos estão dormindo, o Senhor está recolhendo, e muitos estão vivos, estão pregando, e muitos estão se convertendo. Mas quando começar a se cumprir o advento da última semana de ano, das 70 semanas de Daniel, Deus vai levantar um povo com muita autoridade, cheios do Espírito Santo, no espírito de Elias e de Moisés, para pregar o Evangelho e ganhar milhares de pessoas, para se cumprir as profecias e as promessas de Deus, porque é necessário que o Jeremias 31 se cumpra, porque essa palavra fala do milênio. E aqui o Senhor continuou falando no versículo 2: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Aqui Deus está falando de deserto. Se os irmãos olharem alguns vídeos que eu tenho gravado, os irmãos vão encontrar que eu tenho falado muito sobre pessoas que vão ser levadas para o deserto através da pregação das duas testemunhas, orientados pelas duas testemunhas. E Deus vai proteger milhares de pessoas nos desertos dos povos, e vai preparar essas pessoas. E a Bíblia diz que Deus passará essas pessoas debaixo do seu cajado, e Deus os provará como prova o ouro no fogo, como o ourive prova o ouro no fogo. Deus vai provar, mas debaixo da misericórdia e da compaixão, porque Deus é amor. Só que Ele vai provar e vai ensinar e vai preparar esse povo através de provações no deserto. Mas aqueles que sobreviverem no deserto, porque a maioria sobreviverão, exceto aqueles que o Senhor quiser recolher, Ele vai recolher, porque para cada ser humano tem o seu tempo determinado de vida. E nós entendemos que muitos vão sobreviverem. Mas a Bíblia está falando assim: assim diz o Senhor, o povo que escapar da espada. Que espada é essa? Que vão escapar da perseguição ferrenha de Satanás, juntamente com o falso profeta, que é o anticristo, a besta da terra, que vai perseguir o povo de Deus e vão destruir muita gente. Mas muitos vão ser
orientados pelas duas testemunhas, e vão escapar da espada e vão para o deserto e vão ser protegidos por Deus. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus tem um plano tremendo na vida de muita gente, porque Deus, aquela profecia que a Bíblia diz que no milênio muitas pessoas vão se assentar debaixo dos pés de figueira, e homens ficarão velhos, muito velhos, carregando o seu cajado na mão, sentado debaixo dos pés de figueira, com longevidade de vida, porque vão viver até 500, 600, 700, 800 anos, até 900 e poucos anos, antes de terminar o milênio. Pessoas vão viver muito nesta época, e essa profecia também tem que se cumprir. E essas pessoas que vão viver 200, 300, 500, até 900 e poucos anos, essas pessoas é que vão trabalhar na edificação do mundo destruído pela ira de Deus, que foi destruído, que vai ser destruído, através do derramar das 7 taças da ira de Deus, no período da grande tribulação. E nós vemos que ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Deus está falando aqui que Ele vai edificar, ainda te edificarei, ó Virgens de Israel. Quem são essas Virgens de Israel? As pessoas restantes, as pessoas da última leva da era do povo de Israel que estão esparramados na terra. Deus vai trazer esse povo, vai proteger esse povo vão ver no milênio fisicamente, para que essa palavra se cumpra na vida de milhares e milhões de pessoas que vão viver em toda a terra durante o milênio. Então nós vemos que a Bíblia diz, ainda plantarás vinhas. Está vendo? Deus está falando aqui com a Virgem de Israel. Quando Deus está falando com a Virgem de Israel, está falando do povo restante que sobrou de todo Israel. Aqueles que foram eleitos, que faz parte da igreja, já estão com o Senhor Jesus reinando para essas pessoas. E muitos dos nossos irmãos vão estar dormindo, porque não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Mas aqueles que ressuscitaram farão parte da igreja. E os demais ressuscitarão no final do milênio. Então nós vemos, ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Olha aqui, Samaria. Vocês lembram da profecia, daquela palavra gloriosa no encontro de Jesus com a mulher samaritana? Quem era a mulher samaritana? Uma israelita dispersa, que os judeus odiavam. A região de Samaria era tudo israelita disperso, já naquele tempo. Mas no ano 70 depois de Cristo, o restante foram lançados no meio das nações e se misturaram. Mas Jesus já tinha deixado a ordenança para os seus discípulos, para eles começar em Jerusalém pregando o Evangelho e indo à Judéia e também a Samaria. Por que Samaria? O samaritano não era rejeitado pelos judeus, mas Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para salvar os samaritanos, e não só os samaritanos da época, mas os samaritanos que seriam ainda dispersos no meio das nações no ano 70 depois de Cristo, na invasão, quando Roma, junto com os rebeldes árabes, invadiram Jerusalém no ano 70, milhares de israelitas da região de Samaria, de muita região,
procuraram outros países, outras regiões para morar longe, a Síria e outros países do Oriente Médio, e começaram a se misturar com os povos. Hoje nós sabemos que tem israelita disperso em todo o mundo. Tem israelita no Japão, na Rússia, na China, tem israelita no Brasil, tem israelita disperso no mundo inteiro, no Paraguai, na Bolívia, em todo lugar do mundo, na Argentina, no Peru, no Uruguai, em todo mundo tem. Eu estou falando aqui da América do Sul, mas não só aqui, mas na América do Norte, nos países africanos, no continente africano e também no continente asiático, e até na Ásia, nos países que fazem parte da Ásia Menor, e também em toda a Ásia tem israelita disperso, e esse povo estão sendo resgatados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo para se cumprir essa profecia. E essa profecia eu vejo que está muito próxima de se cumprir na sua totalidade. Eu acredito que resta poucos anos para que essa palavra se cumpra de uma maneira tremenda e gloriosa. Já está se cumprindo. Mas nós entendemos que não está muito longe para o reino da besta se completar. Toda a organização tecnológica do mundo estão trabalhando para um governo mundial. E quando isso acontecer, nós sabemos que nós só temos 7 anos ou 3 anos e meio, quando se levantar o anticristo, que vai ser a grande tribulação, e aí se cumprirá essas palavras logo após a tribulação, no começo do milênio. Então, diz aqui a palavra: porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Olha aqui, citando Efraim. Que é Efraim? Deus está falando aqui, Efraim, os montes de Efraim, fazendo uma alusão ao filho de José, aquele menino que nasceu no Egito, que se tornou meia tribo, e se tornou uma tribo muito grande, e se tornou rei em Israel, porque a tribo de Efraim se tornou cabeça das outras 9 tribos, e por isso que é citado, sempre Deus cita Efraim e Judá. Quando Deus fala em Judá, está falando não só de Judá em si, mas está falando também de Benjamim, que é o filho mais novo de Jacó, que optou ficar com Judá, e também alguns levitas que ficaram por causa do trabalho sacerdotal, ficaram levita em Judá, porque não podia ficar sem levitas, e os levitas, um pouco dos levitas fizeram parte também com Judá, que é o povo que ficou lá na terra de Israel, na dispersão das 10 tribos. Eles ficaram e as 10 tribos se foram. Por isso que Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se perderam no meio do mundo, mas Jesus está trazendo de volta através do Evangelho da Graça. E é bom nós entender, irmão, a palavra do Senhor, porque nós compreendemos que falta pouco tempo para isso, porque nós já estamos vendo o mundo se preparando. O primeiro sinal que nós estamos perto é a apostasia, o abandono de fé, a frieza espiritual. O povo não estão mais adorando a Deus como adoravam há 50 anos, há 30 anos, há 100 anos atrás. As pessoas estão sem compromisso com as coisas de Deus, porque estão muito ocupados com muitas coisas, com muito trabalho, com muitas e muitas coisas que
está sufocando o povo de Deus. E o povo de Deus está mergulhado no sistema mundial já. E muitos já estão dormindo, como as 5 virgens loucas estão dormindo. Por isso que Deus vai trazer a tribulação, para despertar esse povo. E eles vão procurar quem tem azeite, que é as 2 testemunhas, que representa os 2 galhos da oliveira que alimenta o castiçal, que são as 2 testemunhas. E as 2 testemunhas estará orientando essas pessoas, e eles se arrependendo dos seus pecados, e se cumprindo aquilo que eu acabei de falar agora, muitos serão salvos e serão protegidos por Deus. Então nós vemos, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó. Primeiro eu li aquele versículo que fala assim: no monte Efraim, né, o povo vão um dia de gritação, um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Isso aqui vai se cumprir no milênio. Todas as nações que ficarem vivas fisicamente no milênio terão que subir de ano em ano a Jerusalém para adorar o Messias, o Senhor Jesus Cristo, e levará os seus bens, os seus tributos, as suas ofertas para o templo que vai ser construído no começo do milênio, que é o templo de Ezequiel. Se você ler lá no livro de Ezequiel, você vai encontrar a reconstrução daquele templo que o anjo mediu com a cana de medir. Aquele templo é o templo que vai ser construído no começo do milênio, e o povo levarão as suas ofertas e as suas dádivas lá para o templo em Jerusalém. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações. Aqui está fazendo uma alusão a Cristo. Cristo vai estar como chefe das nações, de todas as nações do mundo, como rei de todas as nações do mundo, o rei de toda a terra, o rei de todos os povos. E por isso que o profeta Jeremias profetizou: porque assim diz o Senhor, cantai. Vai ser dias de cântico, de louvor, de alegria, entendeu? Lá em Israel, no Monte Sião, com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Então nós vemos essa palavra gloriosa se cumprindo: eis que os trarei da terra do norte, olha bem, e os congregarei das extremidades da terra. Deus trazendo esse povo, porque Deus tem que trazer esse povo para poder unificar as 2 casas de Israel. E aí não serão mais 2 povos, mas será um só povo, e Deus será o nosso Deus para sempre e eternamente. Aí ele vai trazer do norte, da extremidade da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação, voltarão para aqui. Quando ele fala voltarão para aqui, está fazendo alusão à terra de Israel, lá a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Lá é o lugar do povo de Deus.
todos que faz parte do Israel de Deus viverão em Jerusalém. A igreja reinará em Jerusalém e as pessoas virão e adorarão o Senhor Jesus Cristo e cantarão louvores lá em Israel. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei, tropeçarão porque sou um pai para Israel e Efraim. Um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Aqui Deus está fazendo uma alusão aos gentios, aos descendentes de todo Israel disperso, que se converteu, vai fazer parte da igreja e vão fazer parte dos eleitos que vão viver com o Senhor e reinará com Ele durante 1000 anos para as demais nações que restarem. Então nós vemos que é muito importante esta palavra. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, anunciai, nós já estamos fazendo isso, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. É alegria, irmão, no milênio, é descanso, é alegria. Esse choro aqui não é choro de tristeza, não, irmão. As nações vão vir adorar Jesus e vão chorar de alegria, de satisfação, porque a terra vai voltar a produzir como nunca visto nesta era da humanidade. Vai voltar a produzir sem praga, sem nada para danificar o trigo ou tudo aquilo que o homem plantar. Todo mundo viverá em paz, e as duas casas de Israel unidas, e todos serão o povo do Senhor. Que Deus abençoe seu coração. Fique com esta palavra e não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João. Dá o seu like, faça seu comentário, irmão, mas divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que eles também possam ouvir a palavra do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus.